Bom, boa tarde a todos. Começou a gravação. Iniciou a gravação, a Simone deu o start. Essa é a 6ª reunião do eixo temático 3, Patrimônio Cultural, hoje, dia 9 de maio de 2023. A gente pede, então, que, à medida do possível, os participantes vão se identificando no chat, colocando o nome completo e a entidade ou órgão a que representam, para que a gente possa fazer os devidos registros posteriormente. A nossa reunião de hoje ela vai se dividir em duas etapas, duas partes. Primeiro, a gente vai apresentar para vocês o cronograma das reuniões até julho e vamos falar um pouco sobre as oficinas temáticas. E na segunda parte, a gente vai estar apresentando para vocês a nossa proposta de metodologia baseada no Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores. E vamos dar início, então, à discussão dos temas, enfim, do subgrupo 1, iniciando pelo subgrupo 1, Patrimônio Material e Edificado. Cronograma dos eixos até julho, que culmina com o seminário de fechamento da fase de leitura da cidade. Aqui a gente tem as 7 etapas, né, ao longo do nosso ano, com a parte do diagnóstico de Porto Alegre já concluído e a conferência de avaliação do plano diretor que ocorreu em março. E agora a gente está na fase preparatória para as oficinas temáticas, onde a gente busca, né, ter os desafios e as oportunidades. Depois a gente vai estar apresentando para vocês um pouco mais das oficinas. A gente ainda está na etapa de leitura da cidade, o fechamento vai ocorrer, em princípio, num seminário, em julho, no dia 22. Depois, em agosto, o debate das propostas, em outubro, a conferência de revisão do plano, e, por fim, a audiência pública em dezembro. Então, quanto às oficinas temáticas, tá, gente? O objetivo é avaliar os desafios e as oportunidades, fazendo uma integração da leitura técnica e comunitária. Vão ser a partir dos 7 eixos temáticos, de acordo com os trabalhos que a gente realizou na conferência, e estruturação dos grupos de trabalho. Ela vai ocorrer, então, de forma mista, tanto online como presencial, sendo que as atividades presenciais vão ser no auditório da SMAP, na Siqueira Campus. Elas vão estar ocorrendo entre o dia 15 e dia 31 de maio. A etapa de leitura da cidade se encerra com a realização de devolutivas para apresentar e discutir os resultados da leitura da cidade. Vai ser realizado, então, de duas formas distintas. Um evento, com eventos a serem realizados nas regiões de planejamento, e o seminário de fechamento com os seguintes objetivos: apresentação e discussão dos resultados e momento para troca entre os diferentes grupos e trabalho do plano diretor. Aqui a gente salienta os objetivos gerais, então, dos grupos que a gente tem trabalhando na revisão do plano diretor, onde o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental faz o acompanhamento do processo, recebimento, discussão e avaliação dos resultados. O GT Técnico Operacional faz o apoio técnico no desenvolvimento dos trabalhos. O Grupo de Trabalho Consultivo Técnico, a parte da avaliação de resultados e proposição de soluções, considerando as diferentes visões advindas das entidades envolvidas. Temos ainda o grupo de trabalho consultivo das regiões de planejamento, que faz avaliação de resultados, proposições de soluções, apoio na realização dos processos participativos. E o que cabe a nós, nos eixos temáticos, realização de discussões específicas sobre os temas abordados, com o objetivo de produzir resultados para o plano diretor e aí indicações para as políticas de desenvolvimento urbano. Aqui a gente passa para apresentar para vocês o calendário das nossas reuniões, agora no mês de maio, com essa reunião que nós estamos realizando hoje, no dia 9. Depois, na semana do dia 23, a gente fica, então, com a oficina do eixo temático Patrimônio Cultural, que será realizada no dia 22, e tendo em vista os trabalhos, enfim, realizados, a gente não vai ter reunião, então, na terça-feira 23, fica a oficina temática no dia 22, às 18h30.
Em junho, a gente precisou, então, incluir outras agendas para que a gente consiga vencer os assuntos dos subgrupos tratados. Então, no dia 6, a gente trabalha ainda o patrimônio material edificado. Nos dias 20 e 27, a gente trabalha paisagens e conjuntos. E em julho, a gente trabalha, no dia 4 de julho, a parte do patrimônio e material e manifestações culturais. O dia 18 fica reservado para a gente fazer propostas a partir das devolutivas, que seria uma compilação, um encerramento, então, dessa nossa etapa de leitura da cidade. E no dia 22, o seminário com essa participação em grande grupo da comunidade, enfim. Quanto às oficinas temáticas, a gente aqui apresenta, então, o banner, enfim, de divulgação. Elas vão ocorrer entre os dias 15 e 31 de maio, de forma híbrida, na Siqueira Campus presencial, 1.300 no auditório da SMAP, e através de plataforma online. Elas vão ser realizadas no turno da noite, tendo em vista, né, a necessidade da gente estar variando esses momentos de participação. A conferência a gente fez durante o dia, em dias de semana. As oficinas nós vamos fazer em dias de semana à noite, e depois o seminário e conferência, enfim, nós vamos estar oscilando também, utilizando o final de semana. Essas oficinas temáticas, então, elas fazem parte da leitura da cidade, são 7 eixos temáticos, dos quais aqui a gente elenca as datas, e é possível participar de mais de uma oficina temática. A gente não precisa estar restrito à do patrimônio, querendo participar, é possível se inscrever nas demais também. Patrimônio Cultural no dia 22 de maio, uma segunda-feira. A gente está propondo aqui uma metodologia baseada no Guia para Elaboração e Revisão dos Planos Diretores. Então, os grupos dos eixos temáticos, eles visam produzir resultados para o plano diretor, indicações para as políticas de desenvolvimento urbano no âmbito da revisão do plano diretor. A gente busca, então, a indicação de temas, estratégias e instrumentos, a elaboração de políticas de desenvolvimento urbano e de um documento síntese com as contribuições que a gente trabalhar ao longo desse tempo. Aqui é uma breve apresentação do Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores, que é uma iniciativa do governo federal, através das experiências, né, dos planos diretores pós-Estatuto da Cidade, levando em consideração os objetivos de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nova agenda urbana e o Pacto Climático do Acordo de Paris. A gente vai estar disponibilizando para vocês também, já está disponível na pasta pública, mas a gente vai, ao final da nossa apresentação, salientar o link para que vocês possam ter acesso também. Quem tiver interesse de se aprofundar, pode ter acesso. Então, assim, dentro do Guia para Elaboração e Revisão dos Planos Diretores, inicialmente o patrimônio cultural ele estava dentro do mesmo eixo que o desenvolvimento social e cultural, que passava por esses 5 temas. Agora a gente vai tratar exclusivamente do patrimônio cultural. E os outros 4 itens estão sendo trabalhados no eixo temático 1. Dentro desses temas, a gente vai elencar problemáticas, depois estratégias para solucionar essas problemáticas baseado nas ODS, e vamos verificar os instrumentos e ferramentas complementares para a gente responder essas questões. Então, as problemáticas, a gente faz a avaliação dos desafios e potencialidades. Ainda são vigentes nas leituras do território, se ainda são vigentes nas leituras do território, se há problemáticas a serem abordadas. As estratégias, a gente passa pela identificação das diretrizes e princípios do plano diretor vigente. E instrumentos e ferramentas complementares, a gente vai estar dando uma exemplificada depois. A gente faz a avaliação da instrumentalização do plano com implementação e compatibilização dos instrumentos em relação às estratégias. Esse aqui é um quadro esquemático do qual a gente parte de um tema mais amplo e vai detalhando ele. A gente vê dentro do patrimônio cultural uma problemática, a gente monta estratégias para solucionar essas problemáticas e depois a gente vê se a gente tem ou não tem instrumentos passíveis
né, de serem aplicados para solucionar essas questões. Os temas aqui, a gente pensou em usar os temas iniciais organizados de acordo com os tópicos prioritários definidos no dia 2 da conferência, quando a gente estava separado na conferência por eixo temático. Depois as problemáticas, né, extraídas a partir dos pontos negativos do plano sobre os tópicos prioritários. Aqui a gente já passa a ter, então, trabalhar com resultados tanto do dia 2 como do dia 3 da conferência. E aqui, então, a gente, assim, dentro das problemáticas, a gente pode qualificar elas, a gente pode detalhar para que a gente se aprofunde nesses temas. As estratégias iniciais estabelecidas a partir das resoluções aprovadas no dia 3 da conferência. Então, no dia 3, a gente teve tanto a questão das problemáticas como das estratégias, e a gente está aqui reunido, então, para detalhar e ir além nessas discussões. A parte dos instrumentos, o objetivo de contemplar o quadro é a indicação de instrumentos e ferramentas complementares para a execução das estratégias, enfrentando as problemáticas de desenvolvimento urbano de Porto Alegre. Aí, numa parte introdutória à discussão, a gente vai repassar, então, tá? A gente tem membros que já estão aqui conosco, né, há mais tempo. Agora a gente, nessa etapa, abriu as inscrições para o eixo temático, então a gente tem novos participantes. A gente quer dar as boas-vindas também. Obrigada, então, por estarem aqui participando conosco. E a gente passa agora revisitando, então, assim, o eixo temático 3, patrimônio cultural, ele trata da relação do plano diretor com a valorização de bens imóveis e de bens intangíveis de valor significativo, de manifestações culturais, de memória cultural, de tradições e de identidade local. Também diz respeito às relações que os bens naturais e culturais guardam entre si, considerando as dinâmicas políticas, culturais e sociais da atualidade. Nós temos os 3 subgrupos principais: patrimônio material edificado, paisagem e conjuntos, e patrimônio imaterial e manifestações culturais. Hoje a gente propõe que a gente que a gente faça discussão sobre o primeiro subgrupo, e daí a gente vai estar abordando os inventários, a definição de níveis de preservação, regime urbanístico, incentivos, gestão e participação. Depois, quando a gente abrir para contribuições, se entenderem que tem mais itens que a gente possa contemplar aqui, a gente pode fazer esse acréscimo. Aí, com base no guia para elaboração da revisão dos planos diretores, ali eles já elencam algumas problemáticas e algumas estratégias, tá? Então, assim, dentre as problemáticas, o município deve reconhecer ou facilitar a preservação de bens imóveis ou áreas de relevância histórica, cultural, natural e paisagística. Quais são as estratégias que esse guia nos traz, então? Que a gente daí pode ver tanto a problemática como as estratégias, se elas servem, então, para a realidade do município de Porto Alegre. Preservar imóveis, usos ou conjuntos urbanos de interesse cultural ou histórico, integrar as normas para facilitar os processos de aprovação e de fiscalização relacionados aos bens de interesse de preservação, garantir a presença de usos compatíveis com a preservação e a dinamização das áreas históricas, garantir a preservação e permanência de territórios tradicionais e culturais, bem como dos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais, garantir a preservação do patrimônio natural ou paisagístico. Uma próxima problemática, o município apresenta a necessidade de dinamização urbana e ou econômica de áreas centrais ou históricas, garantir a permanência da população de baixa renda e melhorar as condições habitacionais em áreas centrais ou dotadas de infraestrutura, direcionar a produção imobiliária para áreas adequadas ao desenvolvimento urbano, promover a transformação e a ocupação visando ao interesse público em conjunto com a iniciativa privada, garantir a presença de usos compatíveis com a preservação e a dinamização das áreas históricas, planejar e demarcar zonas de baixa emissão ou de emissão zero na cidade, onde o transporte motorizado à base de combustíveis fósseis seja banido ou desincentivado por meio de taxas sobre o seu uso.
Depois a gente tem uma problemática um pouco mais complexa, que envolve já a problemática 18, que a gente leu anteriormente, parte de turismo e a questão de construção de novos equipamentos públicos, que é a problemática dos serviços ecossistêmicos, provisão, regulação e cultura do município, que se encontram ameaçados ou precisam ser fortalecidos em seu território. Como eu estou trazendo aqui essas problemáticas, estratégias a título de exemplo, e para a gente ver se a gente se encaixa, né, nessas problemáticas genéricas, nessa parte aqui eu não vou estar me aprofundando para a gente poder passar para a nossa dinâmica, né, do dia. Aqui, então, a gente traz uma imagem das contribuições feitas pelas mesas 1 e 4, né, que trataram do patrimônio material edificado no segundo dia da conferência. Em destaque são as que foram contempladas no terceiro dia, tá? Diretamente desse painel. Lembrando que quando a gente foi fazer a compilação no dia da conferência, a gente inverteu a ordem e a gente primeiro tratou do patrimônio imaterial, depois das paisagens e por último das edificações, do edificado. Então, com isso, alguns itens que estavam elencados aqui foram contemplados anteriormente, por isso que eles vão estar aparecendo em seguida um pouco mais fracos, mas eles foram contemplados. Então, as recomendações, tá? Ampliar a participação popular nos estudos relacionados à gestão, preservação e identificação de bens culturais. As mudanças propostas pelo plano diretor devem ser discutidas democraticamente e devem representar o interesse do conjunto, decretos nem lei complementar da sociedade. Não devem ser alteradas através de emendas. Criar um canal permanente de participação e contribuição para o plano diretor, incluindo educação patrimonial, identidade e memória. Reconhecer e regularizar os territórios quilombolas e indígenas enquanto patrimônio histórico, material e imaterial. Reconhecer e regularizar as atividades de diversidade sociocultural e seus territórios. Seguindo, que o plano diretor contemple, através de medidas mitigatórias e compensatórias de grandes empreendimentos imobiliários em áreas de preservação cultural, ações de educação patrimonial e sociocultural. Quanto aos acervos, incluir diretrizes sobre acervos bidimensionais e tridimensionais, históricos, arqueológicos, etnográficos e outros. Teve também, então, essas 3 questões aqui que foram abordadas nos outros eixos, nos outros subgrupos, desculpa. Criar mecanismos para que as legislações propostas a partir do plano diretor não entrem em conflito com o mesmo. Manter conceitos no plano diretor de proteção e seu detalhamento por leis específicas. Ações de recursos legais para que o plano seja executado e de critérios para alteração do mesmo. Depois a gente já volta para uma que virou moção, equipes multidisciplinares para executar as diretrizes do plano. Incluir na gestão os mapas de sítios arqueológicos de Porto Alegre e a Carta de Potencial Arqueológico do Centro Histórico de Porto Alegre. Incentivos, criação de incentivos que possibilitem a valorização do patrimônio cultural e da paisagem urbana na qual este patrimônio está inserido, garantindo a preservação do bem ao longo do tempo pelas gerações futuras. Inventário, definição de níveis da preservação e a criação de mecanismos para garantir a preservação da paisagem urbana no entorno dos bens a preservar. Fazer executar o artigo 92, parágrafos 4º e 5º do plano diretor. E os processos municipais de licenciamento ambiental devem respeitar as orientações contidas na Instrução Normativa do IFAM 001 de 2015 para a preservação do patrimônio arqueológico. Depois a gente passa, então, para as moções, que daí eu passaria aqui né, só na tela para vocês, porque a gente já leu ali anteriormente as nossas recomendações. Aqui também paisagens e conjuntos, patrimônio imaterial, onde a gente fala aqui também, ó, por exemplo, maior clareza nas definições e conceituações relacionadas ao patrimônio cultural, revisar e ampliar os conceitos existentes. Isso já tinha sido abordado lá nas recomendações do grupo.
E recomendações sugeridas e aprovadas pela plenária, que é a preservação do patrimônio cultural e ambiental não onere a população, especialmente a do bairro, complementação dos estudos das áreas de interesse cultural com o objetivo de preservar a ambiência e torná-las um patrimônio urbano, e a todo bem tombado ou listado em lei, a sua capacidade construtiva excedente seja comercializada pelo município em área construída, transferência de índice, e que este valor seja compensado ao proprietário para manter seu direito de propriedade de forma íntegra. Aqui eu gostaria de abrir para vocês, no sentido de ver se vocês têm contribuições para a gente estar agregando ao nosso material. Até no último e-mail, depois da nossa reunião, a gente fez uma manifestação, né, solicitando as contribuições, para que depois a gente possa entrar na dinâmica mesmo do nosso guia, né, baseado no guia, para que a gente possa ver quais são as problemáticas que a gente entende que devam ser trabalhadas e quais as estratégias que a gente vai estar traçando para elas. Vou pedir ajuda daí da Simone agora para ver a ordem das pessoas que estão inscritas. Jaqueline Custódio, a primeira. Jaqueline, pode falar. Na verdade, eu queria dar uma complementação ali na moção, na segunda, porque foi eu que fiz, que, na verdade, assim, ficou meio confuso, porque fala em patrimônio urbano, né? O que eu queria dizer, na verdade, nesse caso... Não, mais para lá, antes. Foi a última coisa que tu mostrou. Não. A gente já passou por ela. Era aqui no dia 2? Não, é a moção, as moções. Ah, nas moções, tá, desculpa. As moções, isso. Tá, aqui foi a primeira. Isso, não é aí, nem aí. Deixa eu ver, essa aqui foi a primeira parte do patrimônio material edificado. Tá, é sobre as áreas de preservação, áreas... Ah, eu acho que era nas recomendações aqui. Isso aí, ó. Complementação dos estudos das áreas de interesse cultural, com o objetivo de preservar a ambiência e torná-los patrimônio urbano. O que ficou ruim, assim, foi a questão do patrimônio urbano, porque, né, eu não expliquei o que eu entendia, pelo menos, por patrimônio urbano, né? Patrimônio urbano é o que a gente está tratando agora, pelo menos na parte, né, da preservação, né, do patrimônio cultural, é quando esses bens culturais se agregam à estrutura urbana, né? É isso. Então, nem sei se precisa tornar o patrimônio urbano, mas o contexto é esse. É a integração entre os bens e que vamos dizer, é o conceito de uma área de interesse cultural, né? Que tu integra aquele espaço urbano com os bens, que é o que a gente trabalha atualmente em relação à manutenção do patrimônio cultural das cidades, né? Eu acho que isso meio que ficou muito fora do contexto, porque o que é patrimônio urbano, né? Eu sei que ficou... Assim, por mim, poderia tirar, né? Até botar só... até preservar a ambiência, porque daí a gente sabe o que a gente está tratando, né? Não sei, eu coloco para vocês, assim, o que vocês acham? Tiramos e... Ou só complementa, que não pode tirar, já que foi aprovada. Isso aqui já é um resultado, né? Uma compilação, enfim. Mas a gente está aqui justamente para desenvolver e ver se ficou bem, né, inteligível, enfim, se era isso que estava querendo. Então aqui tomar mais explicado. Aqui seria isso, né? Eu acho bem importante isso, patrimônio urbano, integração do espaço urbano com os bens culturais. Eu até botaria aqui, substituir por complementação dos estudos das artes com o objetivo de preservar a ambiência. Seria isso? Não teria e torná-las um patrimônio urbano, porque elas já são patrimônio urbano, é isso? Porque elas são, né?
Na verdade, elas são, né? É que tu trata elas num conjunto que acaba sendo as áreas de interesse cultural, né? Me parece. Uhum. Mas só, vamos dizer assim, é mais a ênfase é nas áreas de interesse cultural, da preservação e da complementação dos estudos, etc, etc, né? Para tornar elas mais registráveis, com mais informação, enfim, né? Eu acho que é por aí só. Tá bem. Daí a gente já deixa o registro aqui para depois, quando a gente precisar revisitar esse assunto, a gente tem bem pontuado. Obrigada, Lúcia Miranda. Jaqueline. Lúcia Miranda, pode falar. Não, na linha do que estava falando a Jaqueline, né, o que se entende no final, né, que é tão controverso, o que se entende sobre patrimônio cultural. Por exemplo, um item que eu faço questão de relembrar agora na reunião é sobre a pavimentação, né, de Porto Alegre, que enquanto a gente está conversando sobre essa reformulação do plano diretor, a gente está presenciando uma velocidade muito grande em se colocar asfalto sobre pavimento de pedra regular e irregular, tá? Em zonas que não haveria necessidade para se fazer isso. Então, eu pergunto aonde que a gente poderia, talvez, abrir ou definir mais o que se entende por patrimônio cultural. Desculpem, estava falando aqui bem feliz. Eu acredito que esse é o momento da gente conceituar bem o patrimônio cultural para que a gente possa passar depois para as problemáticas. Eu entendo que isso é uma problemática dentro do patrimônio, né? Essa questão da substituição, né? Da perda do histórico, seja da pavimentação, do revestimento, de uma praça, de uma vegetação, né? Dentro da evolução da cidade. A gente pode, num caso assim, Lúcia, tu entendes que nessa nossa conceituação aqui, a gente precisaria complementar, seria isso? Ou a gente Carolina, abordando este tema? Entendo que talvez a gente tivesse de definir pontuar alguns itens, o que se entende por patrimônio cultural, né? Até porque esse item, ele não só significa a preservação de um tipo de pavimento numa época, tá? Mas como também ele envolveria o outro eixo, que é o eixo de sustentabilidade de clima, né? Então, eu acho que é um ponto muito interessante. Aí, vocês estavam falando sobre aonde se permitiria veículos permitir o trânsito de veículos, em que áreas se permite isso, em que áreas não se permite isso. E a pavimentação asfáltica, ela tem o mesmo dano ambiental que um veículo né, movido a combustível fóssil, não tem muita diferença. Então, eu não sei como que a gente poderia inserir isso. Tá? É uma preocupação minha, bastante forte, inclusive agora no fim de semana, dava para a gente perceber muito bem o desperdício de água que Porto Alegre fez por conta dessa pavimentação asfáltica em qualquer lugar. Né, eu acho que 70% da nossa chuva do final de semana ela foi para o Guaíba, e não houve aproveitamento, na verdade, dessa água no ambiente Porto Alegre. Então, eu acho que alguma coisa que é desse eixo patrimônio cultural,
mas ele também está vinculado ao outro eixo, que é o de meio ambiente. Então, é isso aí que eu gostaria de novamente colocar, né, para o grupo, essa minha percepção, essa minha opinião. Certo, obrigada. A Patrícia, deixa eu só fazer até uma apresentação, que a gente começou a reunião, acho que agora a gente já está com o público definitivo. Eu sou a arquiteta Carolina Kessler, eu sou a coordenadora do eixo temático Patrimônio Cultural, e a Simone Fernandes é a nossa suplente que está coordenando o grupo em conjunto. A Patrícia Tchepke é a nossa diretora de planejamento urbano, que está participando junto conosco, e a Vanessa Paiva Henrique é a coordenadora de planejamento urbano. Nós temos outros coordenadores aqui presentes, eu não vou nomear aqui porque eu posso esquecer de algum, mas a gente está com a equipe aqui para contribuir na discussão. Então, eu não sei se a Patrícia agora que tinha levantado a mão, como é que a gente está na ordem? Não, eu só queria uma questão de ordem exatamente nisso, que o pessoal está querendo trabalhar, falar. né? Sim. Então, eu acho que a gente poderia explicar a tabela e daí a gente tenta preencher na tabela, porque tem coisas que são encadeadas. Por exemplo, isso que a Lúcia estava falando é um detalhamento a posterior, que ele tem que estar encadeado de certa forma, mas a gente já deixaria registrado ali na tabela. Então, seria interessante tu explicar, e aí o pessoal já começa a trabalhar. Certo. Ou eu não sei se querem falar agora, o pessoal que está na lista aqui. O primeiro é o Reinaldo. Eu sugeriria... Eu falar que é uma questão de ordem ali também. Isso, tá. Eu sugeriria que, se não for questão de ordem, e se for um comentário sobre conteúdo, que a Carolina pudesse apresentar a tabela antes. Mas, no caso, se é uma questão de ordem, por favor. Não tem a ver com o que tu estava falando, Patrícia, porque eu acho que já tem várias coisas assim, que a gente tem vontade de discutir, mas eu também acho que a gente não pode ir direto para a tabela preencher estratégias e instrumentos sem a gente ter claro as coisas anteriores. Então, numa questão de ordem, eu acho assim, tem definições gerais do plano que estão colocadas ali nas moções, ou como o plano está estruturado na leitura da revisão dele. Bom, tem o item lá, né, a questão do patrimônio, do inventário, a definição de patrimônio cultural. Né? Uma discussão, talvez, né, nesse sentido, se a gente tem coisas ali específicas para isso, as coisas ir do geral para o particular. Porque não adianta, eu vejo, falando assim, ficar debatendo alguma coisa ali na estratégia e daqui a pouco isso não está lá atrás, como a Lúcia colocou. Né? Então, assim, de ir para uma coisa mais geral nesses temas para as definições, né? E aí ter as outras coisas pontuadas. Né? Eu tinha uma coisa ali a colocar, assim, mas isso a gente vai... As áreas de interesse cultural ali, eu acho que tem muito mais coisas para a gente colocar em relação à discussão, tanto na definição, né? Ali, assim, que contribui com isso, como para ver assim, qual o limite do descrever, né? Porque o plano diretor também não pode virar uma tese ou um tratado, né, sobre patrimônio cultural, sobre todas as coisas. Ele tem que direcionar para as coisas específicas e para as áreas técnicas resolverem. Né? Então, assim, tem coisas assim, toda a parte de pavimentação, tem todas as áreas de inventário, as áreas de entorno, como que isso vai estar colocado dentro do plano para poder contemplar, né, a preservação da paisagem urbana. Inclusive, a última coisinha era só para a gente anotar ali, que é onde a Jaqueline estava falando, naquela última moção, a gente revisar, porque teve aquele último item que colocou como moção, ficou uma coisa que é uma coisa que já existe e ficou meio complicado ali, aquela moção. Aqui, na real, já está no plano diretor, já tem o TPC, já tem, então a gente tem que revisar as coisas. Mas eu acho só como questão de ordem, Carolina, dizer como trabalhar essas coisas, sentido geral para o particular, a gente não se perder no meio do caminho entre tantos assuntos, senão a gente fica horas falando, eu inclusive. Isso, Reinaldo, acho que era bem isso. Obrigada. Desculpa, Carol. Seria Não, isso mesmo. A ideia era a Carolina explicar a tabela para vocês entenderem o encadeamento das coisas. Não que a gente vá preenchendo a tabela, a gente pode se focar, por exemplo, no mais geral, que nem tu tinha comentado, que eu acho que é bem interessante,
para todo mundo se apropriar dos conceitos, mas como a tabela ela acaba orientando a discussão, que daí ela já começa, olha, estamos aqui, vamos para diante, é isso aí mesmo. Desculpa, Carolina. Não, tem problema. A gente está aqui para se ajudar, tá ótimo. Assim, o que até eu voltei um pouquinho aqui na apresentação, porque assim, a gente vai do geral, a gente tem uma conceituação de patrimônio cultural que a gente vem trabalhando desde o início do eixo, né, que a gente apresentou, enfim, e o eixo trabalhou dividindo nesses subgrupos, né, foi um trabalho do grupo para se chegar nesses 3 subgrupos, dos quais a gente vai trabalhar com patrimônio material edificado hoje. Então, se a gente tiver questões de áreas especiais de interesse cultural, por exemplo, a gente vai trabalhar nas reuniões específicas. Quando a gente tiver a questão dos saberes, do patrimônio imaterial, a gente vai trabalhar na reunião específica do patrimônio imaterial. Então, no caso, se a gente entender que dentro do patrimônio material edificado a gente precisa complementar, a gente pode, ao longo das discussões, ir ampliando. E lembrando também que a conferência foi um documento que foi fechado e compilado. A gente pode fazer esclarecimentos e detalhamentos, mas aquele é um documento estanque que a gente não altera ele. Tá? Mas dentro do nosso trabalho, como a gente vai gerar um documento ao final, compilando e dando as devolutivas, a gente pode fazer esses esclarecimentos e, por que não, até proposições diferentes do que saiu na conferência. Só que realmente a conferência é um documento que já foi finalizado. Então, assim, eu peço licença, então, para as pessoas que levantaram as mãozinhas, enfim, só para eu apresentar para vocês como é que é a aplicação dessa metodologia, tá? Dentro dos temas, aqui, então, eu destaquei o patrimônio material e edificado, tá? E subdividir aqui como é que aquela problemática 18, digamos assim, do guia, onde é que ela ficaria? Ela é uma problemática. O município deve reconhecer ou facilitar a preservação de bens imóveis ou áreas de relevância histórica, cultural, natural e paisagística. Então, esse reconhecimento e essa facilitação de preservação dos bens é um problema. Dentro disso, a gente pode qualificar esse problema. De que forma? Pensando se há imóveis de interesse de preservação, ainda sem preservação ou tombamentos municipais, estaduais ou federais, ou também se os bens imóveis ou conjuntos existentes no município possuem relevância histórica ou cultural. Então, a gente vai entrando nesse detalhamento aqui. A gente vai lá de reconhecer e facilitar a preservação, a gente verifica, daí eu vou seguindo numa linha só para a gente conseguir avançar. Se a gente ainda tem imóveis que a gente ainda não tem esse reconhecimento, né, esse tombamento, esse inventário, enfim, qual seria a estratégia? A gente preservar imóveis e usos ou conjuntos urbanos de interesse cultural ou histórico. E como detalhamento, se o município possui imóveis ou conjuntos cuja preservação desejada individualmente ou em conjunto, se o município deseja viabilizar recursos ou incentivos para a manutenção desses bens. E aí, por fim, a gente chega na parte dos instrumentos. Como é que a gente faz para resolver essa problemática através dessa estratégia? A gente pode utilizar de zoneamento especial, o zoneamento através do perímetro urbano, tem a transferência do direito de construir, que é o que o Reinaldo estava citando sobre aquela moção, que já existe, na verdade, e a transferência, desculpa, aqui ficou repetitivo, a transferência do direito de construir. Depois a gente ainda tem as ferramentas complementares, que seria o tombamento municipal, no nosso caso do inventário, tem a questão do IPTU e do ITBI, né, o Imposto sobre Transmissão de Bens, e aqui também tem o ISSQN, que pode ter reversão, Plano Municipal de Turismo. Dentro disso, a gente deixou, então, uma planilha livre, digamos assim, para que a gente possa, então, verificar quais são as principais problemáticas que a gente entende que devam ser trabalhadas. E agora que eu entendo que a gente poderia, então, dentro daquelas... A gente pode partir daquelas moções e daquelas recomendações e ver como é que a gente consegue trabalhar elas aqui dentro do nosso guia.
Agora, gostaria, a gente tem ainda pessoas querendo falar? Tá só a Patrícia. Quer falar, Patrícia? Não, eu esqueci de baixar a mão. Tá, daí até eu faria um convite, assim, porque A Rosilene levantou a Rosilene? mão. Tá. Sim. Oi. Eu tô meio perdida, eu tô achando que tá meio rápido, Carolina. Tu tá apresentando muita informação, assim, e não sei, eu que até me preparei para a reunião, a gente fez uma reunião prévia e eu li ali, imprimi a parte das moções, que estava ali na pauta. Entendo que essa é a primeira reunião, que vocês estão definindo o método e tal. Acho que com o método eu estou concordando, só não estou entendendo muito bem. Porque o que tu colocou como pauta, achei que a gente ia revisar aquilo que foi tratado nas moções. Não deu para entender exatamente, mas tudo bem, não tem problema. Eu estou pensando aqui alto se não era o caso de, depois dessa reunião, vocês mandarem o material antes para a gente ler, porque para a gente, não sei, a minha questão que eu ia falar antes de tu falar nessa tabela era uma questão de ordem também, porque as colegas, a Jaque e a Lúcia falaram já em temas bem específicos. Eu acho que a gente ainda tem que entender direitinho a metodologia para depois ir para o tema específico, porque, assim, já que eu acho que a tua preocupação com áreas especiais, a gente ainda vai falar muito sobre áreas especiais, eu imagino. Essa questão das pedras também, dos pavimentos, eu acho que a gente vai incorporar no conceito, vai também criar um item só para tratar disso, que isso é muito importante, a gente verificou lá na reunião. Eu acho que a gente tem que agora... Acho que tem que... Não sei se tu poderia repetir, Carolina, para ficar claro como é que a gente vai trabalhar. Eu estou meio perdida. É muita informação. É muita informação, né? É muita informação. Deixa até eu ver aqui, que eu deixei separado, assim, uns materiais, mas eu não sei se a gente vai utilizar, mas espera aí. Enquanto isso, talvez a Vanesca comente ali, Carolina. Ela levantou a mão, a Vanesca. Pode falar, Vanesca. Boa tarde, pessoal. Acho que é bem importante, assim, qual é a proposta, né? Hoje de manhã a gente já teve a primeira experiência ali no eixo do desenvolvimento social. A partir do momento que a gente começa a debater dentro, né, de uma estrutura que contempla, né, desde os temas, problemáticas, até as estratégias e instrumentos. Provavelmente a gente não vai avançar nos instrumentos, mas a gente deixa ali para que a gente comece a colocar cada coisa nessa caixa, mas a gente vê que o debate ele vai evoluindo. Então, o que é importante? Que a gente consiga pensar nas contribuições de onde elas se encaixam. Eu não sei se é a questão desse eixo também, Carol. No eixo ali do eixo 5, né, que é o que eu estou como coordenadora, eu vi que a maior parte das moções elas se configuram como estratégias para enfrentar alguma questão do plano diretor. Então, a gente vê que já poderia partir dali, né? Se essa é uma estratégia, tipo, existem outras problemáticas que não foram incluídas, eu entendo que revisitar o que foi falado na conferência e o trabalho até agora desenvolvido, né, com toda a participação social no eixo do desempenho, que é o eixo que eu estou mais focada ali, acabam surgindo outras problemáticas que ainda não foram abordadas, acabam surgindo algumas outras questões específicas. Acho que essa questão da conceituação, eu não sei se apareceu numa das moções como uma recomendação, mas me parece que quase é um primeiro passo, né, para se entender como esses elementos eles têm que estar presentes no plano diretor. Acho que entender aquilo que vai ser não objeto do plano diretor, mas de ferramenta complementar, porque acaba exigindo um detalhamento muito grande, né, de tudo que faz parte do plano diretor ou não. Acho que é importante a gente conseguir entrar ali dentro da tabela, ali reforçando o que a Patrícia também tinha sugerido, e foi até por isso que eu levantei a mão logo no início, né? Quando a gente começa a encaixar as coisas ali, a gente vai também aprendendo como é essa estrutura, né? Para que a gente possa transformar as nossas ideias em, de fato, questões a serem implementadas a partir do plano diretor. Então, era mais essa fala, assim, se poderia contribuir de alguma forma, né?
Eu até gostaria de colocar que eu acho que, ao contrário do desempenho, a gente aqui, me parece daí, eu não sei qual foi a impressão dos colegas, mas eu acho que as nossas moções foram mais no sentido de problemáticas. Eu não me recordo, pelo menos não me chamou a atenção que a gente tenha criado estratégias ou citado instrumentos para. É que eu fico pensando assim, Carol, quando fala reconhecer e contemplar o patrimônio, isso é uma estratégia. Porque a problemática, ela é que isso não está sendo feito hoje, né? O que se entende que o plano diretor não tem isso hoje. Então, nesse sentido, assim, sempre que se coloca talvez um verbo ou uma ação, assim, acaba recaindo ali naquele item. Mas sim, carrega o conceito da problemática, com certeza, tem total razão nisso, né? Ele carrega muito da problemática. Talvez a estratégia até possa ser algo diferente, né? Mas acho que é importante ali a gente eleger alguns itens para ir fazendo esse debate, entendendo o que pode estar ausente ainda, ou que nível de detalhamento a gente vai ter para tratar essas questões dentro do plano diretor, né? Certo. Luiz Merino, quer falar? Sim, estão me ouvindo? Eu queria dar uma sugestão, então, bem nesse sentido já de encaminhar a tabela, talvez já operacionalizando. Eu fiquei um pouco em dúvida ali o que seriam aqueles temas, né? Porque o tema ficaria como sendo patrimônio cultural geral, ou, digamos, o nosso item edificados hoje, ou seria nos temas a gente colocar aqueles sub-itens que a gente tem no nosso item de patrimônio edificado, que é inventário, depois tem um outro que é regime urbanístico, depois níveis de preservação. Talvez isso a gente colocasse como os temas, e aí fôssemos olhando aquelas moções todas, e aí fazer bem isso que a Vanessa sugeriu, verificar se ela é uma estratégia de qual daqueles itens, se ela é já um instrumento de algum outro item, e distribuindo isso. E, ao mesmo tempo, poder fazer uma discussão, um aprofundamento de cada um desses assuntos. Porque eu acho muito genérico o tema chamar patrimônio material edificado. Eu acho melhor a gente subdividir naqueles 5 ou 6 que a gente tem, nesse aqui, exatamente. Aqueles 1, 2, 3, 4, 5, 6 que a gente tem ali. E esses, sim, são temas, já cada um deles bastante amplos. Eu acho uma bela estratégia. A gente... Até eu inicialmente tinha imaginado do tema ser por subgrupo, mas acho que a tua contribuição vem bem a qualificar a nossa discussão, porque a gente começa justamente a separar, né? A gente começa a ramificar e conseguir se aprofundar no que em cada tema. Se estiverem de acordo, a gente pode... É porque realmente, assim, essa metodologia, quando a gente olha, assim, sem testar ela, sem tentar preencher, ela é um tanto assustadora, assim, Mas aí, na medida que a gente vai encaixando as coisas, a gente vai vendo, até porque, assim, aqui a gente vai para inventários, e daí, quando a gente vai para as moções, a gente tenta reconhecer aqui o que se encaixa e aonde se encaixa, né? Que eu acho que era isso que a Vanessa estava comentando, né? Para a gente tentar fazer essa... Vamos ver os outros dois inscritos ali, a Rosilene e o Rinaldo. A Rosilene, pode falar. Não, isso que o Luiz falou, eu achei ótimo. E eu já queria falar que está estranho aquele patrimônio material e edificado. Ou é patrimônio material e edificado, ou é patrimônio material móvel e imóvel. Eu não sei o que vocês quiseram dizer com aquilo ali. Isso é o título ali que eu acho que a gente tem que ver exatamente o que a gente vai falar. O que a gente quer dizer com aquilo ali, tá? Porque o patrimônio, ele é material e imaterial. E o material, ele é móvel e imóvel. Aí tá estranho aquilo ali. E a gente vai falar muito pouco do móvel, tá? Eu sei que a gente vai falar porque tem moção aqui a respeito dos acervos, então aí entraria o móvel. Mas então, ou a gente só tira aquele E ali, o E ali do patrimônio material e edificado, tiraria o E para tratar exatamente do patrimônio imóvel, né? Dos bens arquitetônicos e urbanísticos,
e deixa para falar do móvel lá junto com o imaterial, não sei, tá? Estou só sugerindo. E a outra coisa que eu acho que também te corrigir é ali, ó, paisagens e conjuntos, tá? Porque no plano o conceito não tem assim, pro patrimônio, um detalhamento da questão da paisagem. Fala em conjuntos no conceito, mas no caso das áreas especiais, fala em áreas e lugares, tá? No caso dos inventários dos tombados, seriam as unidades. Fala nesses 3 termos. Eu sugeriria a gente revisar aqui também e colocar paisagens, conjuntos, áreas e lugares. E aí o outro estaria ok, que é patrimônio imaterial e manifestações culturais. Essa é uma questão para esses tópicos, tá? A outra questão, que tem a ver com a minha preocupação, aquela, é que tu falou, Vanessa, Carolina, lá no início seriam 15 reuniões dos GTs, cada GT mais ou menos 15 reuniões. Aí hoje tu falou 3, eu fiquei meio na dúvida se a gente vai ter só até o dia 22. Eu não sei quantas reuniões a gente tem até o dia 22 para discutir tudo isso, se depois a gente ainda vai continuar discutindo ou o quê? São, assim, a gente fez 6 reuniões até o dia 22 de julho, 5 para a gente falar dos subgrupos e uma para a gente fazer o fechamento. Depois do seminário, a gente segue tendo as reuniões, então, se foram 6 reuniões agora, a gente vai ter 9 reuniões até o final do ano, além do seminário. Tá? Aquele número de 15, 16 reuniões segue acontecendo. A gente só detalhou esse cronograma até julho, para a gente chegar no seminário tendo o material já trabalhado e ter base para ser trabalhado no seminário. Só complementando, qual é a ideia? Que a gente busque passar por todos os tópicos, né? Nessa primeira rodada, para a gente fazer a troca com os demais grupos. O momento do seminário é para a gente poder fazer a troca com os demais. E aí a gente poder enriquecer os conteúdos. E aí depois a gente volta nos nossos trabalhos, aí a gente vai aprofundando os temas, né? Até as discussões, debates, enfim, vamos seguindo o fluxo. Em relação a esses ajustes que a Rosilene está propondo, esses conceitos, enfim, foram definidos lá no início, mas a gente pode agora repassá-los, então, né, diante do que a colega está trazendo. Eu até peço a colaboração daí mais intensa dos colegas da cultura para a gente ver como é que a gente pode, então, não sei se é simplesmente acolher, a gente tira material edificado, ou enfim, como é que a gente faz essa questão dos móveis também, né? Porque daí acho que faz sentido o que a Roseliane falou de passar os móveis para tratar nessa parte mais. É que o móvel ele é tangível, né? Mas não é o console, enfim, faltou a palavra. Pode entrar nas manifestações culturais, nos patrimônio móvel. Eu vou escrevendo aqui, mas depois a gente pode ir ajustando, tá? O Rinaldo está inscrito para falar. Pode falar, Rinaldo. Bem rapidinho, porque eu acho que o Merino já colocou o que eu ia colocar, então, essa classificação, que a gente deveria trabalhar pelos itens, né? Mas eu só ia reforçar em relação ao trabalho, a fala da Valesca com a da Carol. Lá na conferência, pelo menos o nosso grupo, né, e foi direcionado, isso a gente trabalhou na problemática do que o plano estava. A gente não discutiu nas mesas, na mesa que eu estava, não se entrou nisso discutir estratégias nem instrumentos. Era colocar os problemas que se via na leitura do plano. Então, eu acho que essa leitura do que foi coletado é muito, né, dos problemas analisados, né, e as estratégias, os instrumentos vão surgir a partir dessas reuniões, de como identificar. A gente tinha coisas a falar e normalmente se cortava assim, não, mas isso já é, quando está detalhando, tu está dando a solução. Naquele momento era ler o plano e encontrar seus problemas. Então, eu acho que a nossa área, nosso eixo ali ficou muito nessa discussão, a problemática do plano, não tanto como solucioná-lo, como interferir, né, como uma estratégia nova, com instrumentos novos a se propor. Eu acho que seria essa parte agora das próximas reuniões, que tem muita coisa mesmo para esses tempos de trabalho.
Tô tendo uns probleminhas aqui de edição, mas aí depois se vocês estiverem de acordo, daí depois eu faço os ajustes direitinho. E a revisão seria passar, então, para patrimônio material edificado e incluir o patrimônio móvel na parte do... Aqui seria patrimônio... móvel e material, manifestações culturais. Aqui na descrição, a gente deixaria como patrimônio móvel, simplesmente, ou teria alguma outra terminologia para a gente destacar? Acho que o Merino quer falar. Pode falar. Sim, enquanto isso, eu acho que o patrimônio móvel é consagrado, é um termo consagrado para se entende o que isso quer dizer. Concordo com essa correção que a Rose propôs para o patrimônio material edificado, que eu acho que fica bem claro, né? Senão está um pouco redundante. Mas na questão da paisagem e conjuntos, incluir áreas e lugares, até pode ser, enfim, mas aí vai ter que definir bem qual é a diferença entre paisagem e áreas, por exemplo, que conjuntos a gente entende, que é um certo conjunto homogêneo ou bem definido morfologicamente. Lugares vai precisar ter uma definição mais clara. E uma coisinha que a Rose disse que eu acho que é importante, talvez seja um entendimento de muitos, de que a gente tenha que se ater aos conceitos do atual plano, quando na verdade a gente está fazendo uma revisão e a gente pode propor outras categorias. Então tem que ver se é bem isso, né? Nessa questão da paisagem de conjuntos. E também, talvez a gente possa deixar para discutir isso no dia específico que a gente tem reservado para esse assunto. Sim, agora diferente da conferência, na conferência realmente aquele dia a gente ficou bem restrito ao que nós temos atualmente. Agora a gente pode ver o que a gente gostaria de ter. A gente tem a problemática que falta definição de... essa distinção entre áreas e conjuntos, e paisagens e lugares. E se a gente precisa especificar isso no nosso plano diretor, isso é uma das problemáticas que a gente tem que enfrentar. Então, a gente agora passa justamente para essa etapa de verificar se o que a gente tem está bom ou se a gente precisa tanto, ou se falta, ou se precisa ser ajustado. Daí esse é o exercício que a gente vai usar depois aquela planilha, aquele painel para nos auxiliar. Aqui, daí essa parte aqui eu não entendi. Aqui não ficaria paisagens e conjuntos, aqui ficaria paisagem e lugares, ou paisagem, conjuntos e lugares. Essa parte eu não entendi. Não sei se foi a Rosilene. No dia que a gente discutir esse item, paisagem, a gente aprofunda. Tá bem. Uhum. Então tá, daí hoje a gente volta aqui para os itens do patrimônio material edificado, a gente tira o edificado, que seria então a parte de inventários, a definição dos níveis de preservação, que até nas moções já tinha essa questão de revisar essas definições, parte de regime urbanístico, que né, a gente tem os regimes específicos e os incentivos, parte de gestão e parte de participação. A gente pode, então, ir para o nosso painel aqui e colocar esses itens, então. Eu vou mudar de tela aqui para conseguir fazer mais rápido. A gente tem o inventário, definição de níveis de preservação, regime urbanístico. Incentivos.
Certo, dentro do inventário. Então, a gente vê as problemáticas, daí eu vou buscar lá dentro das moções, para ver quais problemáticas que a gente tinha, ou estratégias, né? Para a gente estar trabalhando com base nas moções. Essa parte aqui da revisão dos conceitos de classificação dos imóveis inventariados de estruturação e de compatibilização, bem como dos mecanismos que garantam a sua preservação. Na linha do que a Vanessa comentou antes, essa seria uma estratégia, né? E a problemática seria que no caso, a classificação atual não contempla toda a variedade que a gente tem. Rosilene se inscreveu, Carolina. Sim, pode falar, Rosilene. Eu só queria pedir para o Luiz falar. Hein, Luiz? Fala melhor daquela questão ali do conceito. Acho que não é tanto quanto a graus, quanto a níveis de preservação. Isso também tem, mas não sei se isso precisa ir no plano diretor. Mas é mais a compreensão das duas classificações de estruturação e compatibilização. Hein, Luiz? Tu não quer falar? Desculpa, eu tinha ido ao banheiro, mas eu peguei essa última frasezinha. Acho que esse assunto é o segundo, né? Nos inventários, essa classificação é o segundo item, né? É o Qual primeiro que seria ela... Nós estamos no não, primeiro mas item assim, inventário, né? até eu gostaria de pedir para vocês, Rosilene, vocês, assim, dentro do que vocês se prepararam para a reunião, podem ter toda a liberdade para botar na ordem que vocês tinham se preparado. Eu estou tentando só pescar e estimular aqui para que a gente consiga montar o painel, mas se vocês já montaram uma lógica, fiquem bem à vontade para colocar. Não, até assim, ó, o que a gente só elencou temas para a gente aprofundar no GT, tá? Mas já vamos direto para esse tema aí. Esse aí é um tema, que é a questão da revisão do conceito e da classificação dos imóveis. Que a gente tem duas classificações, que é a estruturação e compatibilização. O termo estruturação, as pessoas não compreendem, nem arquitetos compreendem, tá? O termo é um termo muito técnico, ele substituiu a denominação antiga, que era imóvel de interesse sociocultural, era esse o nome lá no plano de 79, tá? Que é o imóvel que tem que ser preservado. E o imóvel de compatibilização, que é aquele que do plano de 79 era de adequação volumétrica, tá? Então, o de interesse sociocultural, que é o imóvel que tem interesse para a preservação, ele foi denominado em 99 como estruturação, só que as pessoas vêm aqui falar com a gente, os arquitetos, qualquer pessoa, eles fazem uma confusão enorme. Primeiro que eles dizem que o imóvel é tombado, não é inventariado nessa classificação para preservar. Os arquitetos dizem, o imóvel é estruturado. Não é isso. O conceito veio do entendimento de que ele é um imóvel que, como ele tem mérito para preservação, como ele é uma pré-existência que merece ser mantida, ele já estrutura a paisagem. É esse o sentido do termo estruturação. Só que, como ele é muito pouco compreendido, a gente já há bastante tempo, quando eu estava na EPAC, o Luiz, que trabalhou no Movimento um tempão, a gente já sabe que esse termo a gente tem que melhorar, a gente tem que encontrar um nome, uma denominação que seja compreensível. A gente discute algumas coisas aqui, a gente não tem certeza qual é a palavra assim, que faria com que as pessoas reconhecessem, ou se seria só imóvel inventariado, ou imóvel de preservação, ou sei lá, nesse sentido. Esse de estruturação é o mais grave. O de compatibilização as pessoas também não entendem. Por quê?
Por que existe isso? Por que existem essas duas classificações? Porque lá na Carta de Veneza, que tem mais de 50 anos, a Carta de 64, já está dito que todo o patrimônio cultural ele deve ter um cuidado com o entorno dele. Então, para valorizar esse imóvel, para respeitar essa pré-existência, tudo que vem no entorno dele tem que considerar que ele existe. Então, o imóvel de compatibilização é um imóvel que tem que se harmonizar, a nova edificação ali tem que se harmonizar, tem que respeitar, tem que considerar aquela pré-existência. Então, o compatibilização vem nesse sentido, ele está para o inventário, assim como os entornos estão para os tombamentos. Tá? Entorno, qualquer imóvel tombado em qualquer nível vai ter um entorno, uma região, que é a zona de amortecimento, né? A zona de alcance, de repente, de alcance, que vai ter que ter um tratamento especial. Ele não pode, embora no regime urbanístico, lá na parte do plano regulador, o regime dele seja o regime do entorno, sem desconsiderar a figura, compatibilização é que vai dizer, né, que não é aquele regime, é um regime, né, enfim. Então, assim, o termo a gente tem que discutir um pouco, aprofundar, talvez hoje a gente não chegue numa nomenclatura ideal, mas a gente tem que aprofundar para que seja mais compreensível, é nesse sentido. Certo. Eu aqui daí tomei a liberdade de colocar aqui que a problemática seria que a terminologia atual dificulta o entendimento pela população em geral e pelos técnicos. Que aí nisso veio a questão da estratégia de revisão dos conceitos de classificação. Só que aqui também falava também que, bem como dos mecanismos que garantam a sua preservação. Então aqui eu tiraria, eu acho, essa parte do bem como. Repete isso, né? Se eu complementar aí, que eu acho que a minha fala é complementar, né, a Rose ali, que eu acho que é bem isso, assim, pode ser um imóvel protegido, alguma coisa, mas quando a gente fala bem como os mecanismos que garantem a sua preservação, eventualmente, pessoal, a lei, as emendas, as coisas que vêm depois e que tentam modificar o que está colocado aqui. Então, só na questão do inventário, a maneira, né, como eu acho que está colocada no plano, conceitualmente, ela parece entender, e é o que gera lá para a lei do inventário, o imóvel, né? E as deturpações que fazem nas emendas e nos decretos. Né? Eu acho assim, quando a gente fala ali conceitualmente o que é o inventário, é colocar assim, o que é o inventário de conjunto, né? Que é os inventários que se trabalha de bairro, que vai fazer cidade, que ele tem características comuns de paisagem e preservar a paisagem. E tem um inventário do imóvel isolado, que vai ter seu entorno. São coisas que interferem depois lá nessa questão dos mecanismos. Né? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com o inventário do Moinhos, ou com o inventário de Petrópolis, é um exemplo que causou mais polêmica assim, nos últimos tempos. Né? Tu tem diversos imóveis, né, que são, né, do mesmo tempo, né, que são similares, e as categorias, as instâncias de preservação deles, de um e de outro, vão ser similares ou, em alguns aspectos, iguais, porque eles formam um conjunto. Né? E esse é o princípio do inventário. Né? Daquele coisa, você está preservando um conjunto histórico do bairro naquele momento. E aí vem alguém lá que não é técnico e coloca na emenda e diz que tu não pode usar o mesmo argumento de um imóvel e outro para inventariar. Não pode fazer esse artifício de uma lei complementar, uma emenda que não é técnico, porque daí isso que tem a garantia, o entendimento do que é o inventário dos conjuntos urbanos, dos bairros, né? E a relação também do compatibilização ou arranjo, como é? Fugiu o termo ali que era anteriormente, né? O arranjo volumétrico do imóvel isolado. São duas situações que eu acho que não estão mais claras, né, em relação a essa redação lá de 20 anos atrás. Né? Então, acho que esse aprofundamento na maneira de escrever sobre o inventário e os mecanismos andam juntos ali. Tá. Acha que tem que manter junto, não poderia se separar, no caso. É isso?
Eu acho que uma coisa, né, o problema é junto. Não adianta a gente ter só a descrição ideal no plano, né, e não criar, né, tá. O problema é esse, cria a estratégia, mas tu já alinha um instrumento, né, tu não vai detalhar, não tem lei específica para isso, mas tu deixa claro o que tu está regulando, o que não pode ser alterado, isso está em outro, tem uma outra moção, outra coisa que surgiu lá na coisa, né, em relação a leis ordinárias ou detalhamentos que vão contra o que está colocado no plano diretor. Então, acho que nesse sentido que a gente que foi colocado ali de ver esses instrumentos, eles ficarem alinhados com, né, a parte mais ampla e conceitual do plano. Tá, porque o que me ocorre que aqui seria, eu acho que aqui a gente poderia detalhar essa problemática. Eu não sei se vocês enxergam bem da forma que eu estou colocando. Tá pequenininho. Tá pequenininho. Vamos tentar aumentar um pouquinho aqui. Não control mais na tua tela, tá achando. É que eu tô com o negócio do compartilhamento ali bem onde eu preciso mexer. Tá, agora eu aumentei demais. Peraí. Essas tecnologias novas a gente vai se adaptando. É que o que me parece, tá? Que esse aqui que eu vou grifar é uma estratégia que tem duas problemáticas. Pela explicação, eu entendi assim que a terminologia utilizada dificulta o entendimento, e a outra questão é essa fragilidade em relação às leis, enfim, porque vem as emendas, decretos, instruções normativas que deturpam o real objetivo daquele instrumento, enfim, do objeto inicial. Daí, de repente, poderia me ajudar aqui Carol? Eu vou dar uma sugestão. O painel não está sendo... não está compartilhado. Ah, peraí, então. O painel. Tu está compartilhando a apresentação. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu vou dar uma sugestão. O Merino quer falar. Enquanto ela mexe, porque é bem sobre isso que ela tá colocando, pessoal. Eu acho assim, aquela moção ali está feita com dois assuntos diferentes. Tá, nós não vamos mexer nas moções, né? Então, como ela tem dois assuntos, ela serve então para dois temas. Por exemplo, ela serve como uma problemática do inventário, a gente coloca e depois a gente pode repetir na questão dos regimes ou enfim, aonde for, repete de novo, pode até manter o númerozinho, 3. Uhum. A moção 3, né, serve como problemática desse, aquele assunto. E a gente pode incluir outras problemáticas nossas aqui agora, né, só para a gente não precisar ficar editando essas moções aí que não fica legal. Depois vão dizer que a gente está... Não, mas elas estão lá consolidadas, a gente não tem como mexer nelas. Então a gente aproveita elas aqui, coloca e complementa, porque acho que a nossa função é ir além, né? A gente pensar outras questões. Móveis de transformação. Eu só estou complementando aqui porque agora está tudo muito fresquinho na mente, né? Mas depois a gente... Então, assim, dentro do inventário, a gente tem a questão da terminologia que dificulta, daí a gente detalha que são imóveis de estruturação e de compatibilização. Outras terminologias existentes, vocês entendem que deveriam ser revistas? Que a gente possa detalhar esse problema, digamos assim? A gente não menciona os tombados, isso é uma dúvida que eu estou, porque eles existem, né? Ou aquilo, porque o tombamento tem uma lei própria. E aqui no plano diretor, então, a gente trabalha com essa outra categoria que inclui prédios tombados também, né? Porque o de estruturação inclui prédios tombados, é isso? Ou a gente botaria 3 níveis, tombados, estruturados... Eu acho que precisa estar o tombado, assim como tem aí essa discussão do inventário e detalhe, inventário de conjuntos, assim, inventário de paisagem, né? Ter essa definição macro antes do detalhamento. Seriam imóveis tombados, de estruturação e de compatibilização, então. Seja tombado, os inventariados de estruturação e os inventariados de compatibilização. Os tombados, eu acho que a gente tem que repetir, assim, para diferenciar,
Mostrar essa diferença. Exato. Sim. Eu coloquei assim, imóveis tombados. Isso é hoje, exatamente, isso é hoje. E aí, quem sabe, a gente não evolui, tá? Isso. Porque, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente está colocando revisão dos conceitos de classificação dentro das estratégias. Então, aqui dentro das questões qualificadoras dessa estratégia, se a gente entender necessário, a gente já pode detalhar um pouco para já dar um norte do que... Pode haver níveis de incentivos diferenciados conforme o nível de preservação. E assim como níveis de restrições diferenciadas conforme o nível. Porque aquela questão da transparência que foi colocada em alguma das moções é essa, as pessoas não sabem bem assim, o que pode, o que não pode num tombado, o que é diferente no inventariado, nem a gente sabe bem. Seriam os níveis de incentivos e de preservação. E de restrição. E de restrição. Esse termo, não sei se é bom de manter. A gente vai colocando qualquer coisa, a gente vai lapidando depois. O importante é a gente ir anotando as ideias para a gente não perder, né? Certo. Dentro daí eu vou aproveitar que vocês se prepararam para a reunião. Quais foram os pontos que vocês levantaram daí? Que eu posso também compartilhar aqui as moções, porque ali nas moções também tem coisa do imaterial que está no meio do material, a gente também vai organizando. A gente não preparou, Carolina, a gente só discutiu um pouco, a gente quis aguardar essa primeira reunião com a metodologia de vocês, mas o que a gente tem para discutir, ela está dentro desse todo aí, entendeu? Aí a gente vai eliminando nossos itens conforme for andando, eu acho. Tá. E a gente também pode, assim, ficar com, digamos, o tema de casa, que é para a gente trazer, digamos, por exemplo, nesse caso aí, de a gente começar a discutir ali qual seria o melhor termo. E que para isso a gente precisa fazer, sei lá, uma pesquisa, né? Pesquisa de opinião, sei lá, pensei agora, tá? Eu até peço desculpas. Eu percebi que são já 17 horas e 23 minutos, a gente está bem adiantado no horário. Mas eu acho que esse ponto que a gente chegou aqui desse exercício, eu acho que foi bem importante e significativo, porque até aqui que a gente gostaria de chegar nos diferentes assuntos, tá? Então, agora, em a gente disponibilizando esse material para vocês, vocês conseguem estudar melhor esse material do guia para entender, e dentro dessa leitura das moções, que vocês já têm um contato, assim, desde a conferência, tudo, mas agora dá para se aprofundar e ler elas com esse olhar, assim, de converter essas recomendações e moções, vendo o que elas são, né? Se elas são essas estratégias, que até a Vanessa me corrigiu muito bem, eu acho que elas são, sim, estratégias, e aí depois a gente vê quais são as problemáticas. Daí eu faria os encaminhamentos finais agora da reunião, eu tenho que ver qual é a melhor forma de eu estar disponibilizando para vocês esse painel, principalmente, porque a apresentação a gente disponibiliza em PDF na pasta pública. Vocês enxergam agora a minha apresentação ou estão enxergando o painel? Não, uma apresentação, a Tá no tabela painel. grande, ocupando todos Tá os na espaços. tabela. Deixa eu interromper e compartilhar. Eu não estou conseguindo compartilhar a janela, tá estranho isso. Deixa eu ver aqui. Que eu vou voltar agora para a apresentação, porque daí a gente faz lá os nossos encaminhamentos, tá? Então, assim, a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Aos novos participantes, a gente tem um grupo de WhatsApp no qual a gente troca algumas informações, principalmente para agilizar essa questão de link de reunião e avisos, a gente usa esse grupo de WhatsApp. Quem tiver interesse, então, pode mandar um e-mail para carolina.kessler@portoalegre.rs.gov.br, me solicita e eu faço a inscrição, tá? A gente não vai estar gerando um link, porque às vezes passa o link do link e a gente se perde um pouquinho nos participantes.
A gente tem, no final da apresentação também, alguns links úteis, tá? Para quem está chegando agora. A gente tem um site do plano diretor, a pasta pública dos grupos de trabalho, onde a gente coloca as apresentações, coloca registros das reuniões, tem materiais de referência, o guia de elaboração do plano diretor, dos planos diretores também está lá disponível. A gente tem no YouTube, tá, a gravação das reuniões dos grupos de trabalho do consultivo técnico das regiões de planejamento. Lá tem muito material também, daí mais geral, né, em termos da revisão do plano diretor. Aqui, daí eu botei o link específico para esse guia da elaboração. E também tem o link para inscrição nas oficinas temáticas, tá? Lembrando que a nossa oficina temática vai ser realizada no dia 22, na segunda-feira, às 18h30. Dentre os encaminhamentos, então, eu gostaria de colocar o encaminhamento aqui para todos, vamos dizer assim, de estudar as moções e verificar se tratam-se de estratégias ou problemáticas e fazer o exercício da aplicação da metodologia. Isso referente ao subgrupo 1, tá, gente? Eu acho que inicialmente não vamos estar... Já vou corrigir agora patrimônio material edificado. Eu acho que é isso. Não sei se teria mais alguma colocação, mais algum encaminhamento que vocês entendam importante, necessário, que daí agora a gente vai estar se vendo na oficina. Vou até voltar aqui o nosso calendário. A Sandra Axelrud entrou depois, acho que ela não viu essa parte. Então, hoje é dia 9, né? No dia 22 a gente vai ter a oficina temática. E a próxima reunião do eixo, então, no dia 6 de junho, a gente vai continuar tratando do patrimônio material edificado. Depois a gente tem 2 reuniões, dias 20 e 27 de junho, que estão reservadas para paisagens e conjuntos. E dia 4 de julho a gente fala daí de patrimônio imaterial, patrimônio móvel e manifestações culturais. Depois eu vou corrigir aqui para já sair certinho. E a última reunião de julho, dia 18, na mesma semana do seminário, a gente faz a compilação do nosso trabalho e esse encaminhamento, né, desse período de de leitura da cidade. Se for isso, né, acho que é isso, nenhuma mãozinha para cima. Muito obrigada, gente. Acho que estamos aqui botando em prática a metodologia, a gente está aprendendo junto, né? Tudo muito novo. Espero que dê certo e que a gente consiga ter ótimos resultados. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, tchau. Carolina. Obrigado, pessoal. Tchau, boa tarde. Tchau, obrigado. Obrigado, tchau. Boa tarde, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.